Boa noite. Hoje eu vou apresentar sobre o manejo clínico da diverticulite aguda complicada, RINCHEN-1B, em paciente jovem, um relato de caso. Esse relato foi escrito por mim, pela Anne Carolina Castro Pereira, pelo João Guilherme Marques Castelo Branco Levi, pela Bruna Paiva de França, pela Beatriz da Costa Luiz Bonelli e nós fomos orientados pelo Renan dos Reis. Os nossos institutos são o Centro Universitário de Brasília e o do nosso orientador é o Hospital Regional da Asa Norte. Nós resolvemos fazer esse relato de caso por conta de como é comum a doença vestibular dos cólons e como é importante a gente discutir sobre as diversas formas de tratamento que existem, tanto a clínica quanto a cirúrgica. Outro ponto é que a diverticulite, ela normalmente está associada à senescência a pacientes idosos, mas já existem alguns relatos epidemiológicos que mostram que essa doença está se tornando cada vez mais comum em populações jovens, como no nosso relato, que é um paciente de 35 anos. Nós utilizamos para classificar o paciente no relato de caso o sistema Rinche, que é utilizado para classificar a diverticulite aguda, principalmente as complicadas, por meio da tomografia computadorizada ou de achados intraoperatórios. O Rinche 1 e o 2 são classificados por meio da tomografia computadorizada e o 2 e o 3 pelos achados intraoperatórios. Nossos objetivos, então, foram relatar um caso de abordagem conservadora, a diverticulite aguda Rinchen 1B, e também apresentar um caso que o paciente era jovem e tinha diverticulite aguda Rinchen 1B. Para isso, nós fizemos uma revisão do prontuário do paciente e também fizemos uma revisão de literatura das bases de dados, tanto da PubMed quanto da Cielo, e selecionamos artigos em inglês e em português e a partir de 2017. Na busca, nós utilizamos 3 descritores, que foram diverticulite complicada, diverticulite perfurada e tratamento conservador. Assim, nós, no fim, selecionamos 7 artigos para discutir. O nosso relato de caso foi sobre um paciente masculino de 35 anos que deu entrada no pronto-socorro relatando uma dor tipo cólica no hipogastro há 3 dias. Ele foi descrevendo uma piora progressiva dessa dor com irradiação para todo o abdômen, principalmente no último dia. Relatou febre de 38 graus, hiporexia, mas não tinha nenhuma alteração do ritmo intestinal. Ele negou náusea, vômito e uso de medicação controlada, também comorbidades e cirurgias pregressas. No exame físico, os sinais vitais estavam estáveis, mas ele sentia bastante dor à palpação superficial e profunda do abdômen, principalmente em hipocôndrio direito, mas sem sinais de irritação peritoneal e sem sinal de Bloomberg. Foi realizada então a tomografia computadorizada, no qual foi evidenciado o espessamento e estratificação da parede do cólon transverso, ascendente e parte do descendente. Também foi visto uma presença de múltiplos divertículos em todos os segmentos colônicos. Como também foi evidenciado densificação da gordura mesentérica adjacente e presença de gás focal fora de alça. Dessa forma, os achados tanto clínicos como tomográficos sugeriram um quadro de diverticulite aguda complicada, Rinchen 1B. Como hoje em dia mostra uma alta segurança e eficácia do tratamento clínico, o serviço optou pelo tratamento conservador com dieta zero, antibiótico-terapia venosa, hidratação e observação clínica. A antibiótico-terapia foi feita com metronidazol em combinação com ciprofloxacin. O paciente então evoluiu com melhora do estado geral e recebeu alta hospitalar após 3 dias de internação. Ele foi liberado com sintomáticos e encaminhamento para o ambulatório de coloproctologia. E também foi orientado para retornar ao serviço imediatamente se o quadro piorasse. Discutindo um pouco sobre o nosso relato, nós vimos que a diverticulite ela pode ser classificada tanto clinicamente como por meio de imagem. Aqui temos uma imagem da classificação de Rinchen modificada por Vasvary. O 0 é quando a diverticulite é clinicamente leve,
A1A é quando a inflamação é pericólica, confinada ou com flegmão. A1B é quando há formação de abscesso pericólico ou mesocólico na proximidade do processo inflamatório primário, que foi o que foi evidenciado nesse nosso relato. O 2 é quando tem um abscesso intraabdominal, pélvico ou retroperitoneal, abscesso distante do processo inflamatório primário. O 3 é quando já tem uma peritonite purulenta generalizada e o 4 quando há peritonite fecal generalizada. Dessa forma, nós também conseguimos ver que o tratamento clínico ele é eficaz e é uma abordagem bem segura que está sendo cada vez mais utilizado, principalmente nas classificações 1A e 1B de Rinchen. Nós vimos que na literatura que a cirurgia de emergência deve ser reservada para os pacientes com sepse ou peritonite generalizada e também aqueles que o tratamento clínico falha. Vários artigos não orientaram ter colectomias eletivas para prevenção de recorrência, mas pode ser uma opção para melhorar a qualidade de vida de alguns pacientes que têm sintomas recorrentes, mas não deve ser utilizado para prevenir essas recorrências. Por fim, nós concluímos que os pacientes com diverticulite aguda complicada que não apresentam peritonite generalizada nem sepse devem ser tratados de maneira conservadora, de forma segura e efetiva, como demonstrado. Essas foram as nossas referências bibliográficas dos 7 artigos selecionados. Obrigada!